Já alguma vez sentiu que, por mais que se esforce, o seu corpo já não responde como antes? Aquela força para abrir um frasco de compota, a energia para subir um lanço de escadas sem ficar ofegante, ou a simples confiança de se levantar de uma cadeira sem precisar de apoio. Dizem-nos para beber caldo de ossos, que é um elixir da juventude, bom para as articulações e para a pele. E, em parte, é verdade. Mas se a sua principal preocupação é a perda de músculo, aquela sensação de fraqueza que se vai instalando sorrateiramente, então focar-se apenas no caldo de ossos é como tentar encher um balde furado com um conta-gotas. A verdade dolorosa é que milhões de pessoas com mais de 60 anos sofrem de uma condição chamada sarcopenia, a perda de massa muscular relacionada com a idade, e nem sequer o sabem. Pensam que é apenas fazer-se velho. Mas não tem de ser assim. Existe um alimento incrivelmente simples, acessível e muito mais eficaz para construir músculo, um verdadeiro herói anônimo que provavelmente já tem no seu frigorífico. Neste vídeo, vamos desvendar que alimento é este e como, em conjunto com alguns hábitos simples, pode não só parar, mas reverter a perda muscular, devolvendo-lhe a força e a vitalidade que pensava ter perdido para sempre. Fique até o final, porque a última dica é tão surpreendente quanto poderosa e pode mudar a forma como encara a sua saúde a partir de hoje. Então, vamos diretos ao que interessa. Que alimento é este? Mais poderoso que o famoso caldo de ossos para combater a fraqueza muscular? A resposta pode surpreendê-lo pela sua simplicidade. Estamos a falar do iogurte grego natural ou do queijo quark, também conhecido em algumas regiões como requeijão cremoso. Agora, antes que pense que é demasiado simples para ser verdade, deixe-me explicar a ciência por detrás disto de uma forma muito clara. O caldo de ossos é rico em colagênio. O colagênio é uma proteína fantástica para a saúde das nossas articulações, pele e cabelo. É como o óleo que lubrifica as dobradiças do nosso corpo. No entanto, quando o objetivo é construir e manter os músculos, o colagênio não é o protagonista. Os nossos músculos são feitos de diferentes tipos de tijolos de proteína, chamados aminoácidos. Para construir uma parede muscular forte, precisamos de um fornecimento constante e variado de todos os tijolos essenciais, especialmente um chamado leucina, que funciona como o mestre de obras, dando o sinal para iniciar a construção. O caldo de ossos, infelizmente, é pobre neste aminoácido crucial. Por outro lado, o iogurte grego e o queijo quark são potências de proteína de alta qualidade. Eles contêm dois tipos de proteína: o soro de leite, whey, e a caseína. O soro de leite é absorvido rapidamente, fornecendo aos músculos um impulso imediato de aminoácidos para reparação, ideal depois de uma caminhada ou de algum esforço físico. A caseína, por sua vez, é de digestão lenta, libertando aminoácidos de forma gradual ao longo de várias horas. Isto significa que, ao comer uma taça de iogurte grego ou queijo quark, está a dar aos seus músculos não só um estímulo inicial para crescer, mas também um fornecimento contínuo de tijolos para os manter fortes e evitar que o corpo os degrade. É a combinação perfeita para combater a sarcopenia. Pense nisto. A sarcopenia é como ter uma pequena fenda na fundação da sua casa. Todos os dias, perde-se um pouco de estrutura. Se não fizer nada, a fenda aumenta e a casa fica mais frágil. O caldo de ossos pode ajudar a lubrificar as janelas e portas, mas não vai consertar a fundação. O iogurte grego e o queijo quark são o cimento de alta qualidade de que precisa para preencher essa fenda e reforçar toda a estrutura. E como podemos incorporar isto no nosso dia a dia de forma prática? Comece o seu dia com isto. Muitos de nós crescemos com o hábito de um pequeno almoço leve, talvez um pão com manteiga e um café. Mas depois de uma noite de sono, o nosso corpo esteve em jejum durante horas e os músculos estão famintos por proteína. Trocar esse hábito por uma taça de iogurte grego com um punhado de nozes e algumas frutas não só lhe dará mais energia, como também iniciará o processo de construção muscular desde a primeira hora do dia. Não gosta do sabor simples?
Use-o como base para um batido com banana e uma colher de aveia. Pode até usá-lo em pratos salgados. Uma colher de queijo Quark pode substituir as natas em muitos molhos, tornando-os mais saudáveis e ricos em proteína. O objetivo é distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia, em vez de a concentrar toda numa única refeição pesada ao jantar. Tente incluir uma fonte de proteína de qualidade em cada refeição principal. Ao pequeno almoço pode ser o iogurte. Ao almoço, um pedaço de peixe grelhado, como o nosso fiel bacalhau, ou uma sardinha assada. Ao jantar, um peito de frango ou uma boa pratada de feijão com arroz. A proteína é a matéria-prima, a base de tudo. Mas ter os melhores tijolos do mundo não serve de nada se não tivermos os pedreiros para os colocar no sítio certo. E é aqui que entra o nosso próximo ponto, que é tão ou mais importante do que a própria comida. Ter os tijolos, ou seja, a proteína de alta qualidade como o iogurte grego, é o primeiro passo fundamental. Mas, como dizia, esses tijolos não se vão transformar numa parede forte por si só. Precisam de um estímulo, de um sinal que diga ao corpo: atenção, precisamos de mais força aqui. E esse sinal é o movimento, mais especificamente, o treino de resistência. Sei que a palavra treino pode assustar. Talvez imagine ginásios barulhentos, pesos enormes e jovens musculados. Esqueça essa imagem. Treino de resistência para quem tem mais de 60 anos não é sobre levantar mais peso do que qualquer outra pessoa. É sobre ensinar os seus músculos a trabalhar contra uma força. E essa força pode ser o seu próprio peso corporal. Lembro-me de uma senhora, a dona Emília, com 74 anos, que se queixava de já não ter força nas pernas para se levantar do seu sofá favorito sem usar os braços para se empurrar. Ela sentia que estava a perder a sua independência. O conselho que lhe dei foi incrivelmente simples. Pedi-lhe que 3 vezes por dia, em frente à televisão durante os anúncios, se levantasse e sentasse da sua cadeira mais firme, 10 vezes seguidas, mas muito devagar e sem usar as mãos. No início foi um desafio, mas ao fim de 2 semanas, ela ligou-me, emocionada, a dizer que não só já se levantava do sofá sem ajuda, como tinha conseguido carregar o seu saco de compras do mercado até casa sem ter de parar para descansar. O que a dona Emília fez foi um treino de resistência. Ela usou o peso do seu próprio corpo para desafiar os músculos das pernas e dos glúteos. Esse desafio foi o sinal, o mestre de obras que pegou na proteína que ela comia e a usou para reconstruir e fortalecer aqueles músculos. Pode começar hoje mesmo, em casa. Enquanto espera que a água para o chá ferva, encoste-se à bancada da cozinha e faça algumas elevações de calcanhares. Sinta os músculos da barriga da perna a trabalhar. Pode usar latas de feijão ou garrafas de água como pequenos pesos para fazer exercícios para os braços enquanto está sentado a ver o telejornal. O importante é a consistência, não a intensidade. Mais vale fazer 10 minutos todos os dias do que 1 hora uma vez por semana. Este movimento, combinado com a proteína, cria um ciclo virtuoso. O exercício danifica ligeiramente as fibras musculares, e a proteína que consome a seguir repara-as, tornando-as um pouco mais fortes do que antes. É assim que a força se constrói, a qualquer idade. E para potenciar ainda mais este processo, temos de falar de outros alimentos que são verdadeiros campeões. Já mencionamos a leucina, o aminoácido interruptor. Ovos são uma fonte fantástica e barata de leucina. 1 ou 2 ovos ao pequeno almoço ou cozidos para um lanche são uma forma excelente de dar esse sinal ao corpo. Outras fontes poderosas são o peito de frango, o atum e, para quem prefere opções vegetais, as lentilhas e os nossos queridos tremoços, um aperitivo tão tradicional e tão rico em proteína e leucina. Imagine o seu prato, um pouco de queijo Quark como entrada, seguido de uma posta de bacalhau cozido com grão de bico. Está a dar ao seu corpo uma sinfonia de nutrientes para a construção muscular. Mas há outro elemento crucial que une os músculos e os ossos, e que muitas vezes é negligenciado: a vitamina D.
A vitamina D é famosa por ajudar o nosso corpo a absorver o cálcio, essencial para ossos fortes. O que muitos não sabem é que os nossos músculos também têm receptores para a vitamina D. Níveis baixos desta vitamina estão diretamente ligados à fraqueza muscular e a um maior risco de quedas. A melhor fonte é o sol. Apenas 15 a 20 minutos de exposição solar nos braços e pernas, fora das horas de maior calor, podem fazer uma grande diferença. No entanto, com a idade, a nossa pele torna-se menos eficiente a produzir vitamina D. Por isso, é importante incluir na dieta alimentos como a sardinha, a cavala, o salmão e a gema de ovo. Em muitos casos, especialmente nos meses de inverno, a suplementação pode ser necessária, mas isso é algo que deve sempre discutir com o seu médico. A saúde muscular e óssea andam de mãos dadas. Não adianta ter músculos fortes se os ossos que os suportam estão frágeis. Ao garantir que tem proteína suficiente, um estímulo de movimento e níveis adequados de vitamina D, está a criar uma estrutura corporal resiliente e robusta, capaz de o levar onde quiser, com confiança e segurança. Já estabelecemos uma base sólida. Precisamos de proteína de alta qualidade, como a do iogurte grego, para fornecer os tijolos. Precisamos de movimento de resistência para dizer aos tijolos onde devem ir. E precisamos de nutrientes de apoio, como a leucina e a vitamina D, para garantir que todo o processo funciona eficientemente. Agora vamos falar do elemento final, aquele que une tudo isto e que é frequentemente o mais subestimado de todos. É o ambiente em que toda esta reconstrução acontece. Pense num estaleiro de obras. Pode ter os melhores materiais e os trabalhadores mais qualificados, mas se não houver água para misturar o cimento e se os trabalhadores estiverem exaustos por não terem descansado, a obra não avança. No nosso corpo, a água e o sono desempenham exatamente este papel crucial. Comecemos pela hidratação. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, o desempenho muscular diminui drasticamente. A comunicação entre os nervos e os músculos torna-se menos eficiente. A entrega de nutrientes às células musculares é mais lenta e a remoção de resíduos metabólicos fica comprometida. Sentimos-nos mais cansados, mais fracos e com maior probabilidade de ter cãibras. Muitas vezes, a sensação de fadiga que atribuímos à idade ou a uma noite mal dormida é, na realidade, um simples sinal de desidratação. Com o avançar da idade, o nosso mecanismo de sede tende a diminuir. Podemos não sentir sede, mesmo quando o nosso corpo precisa desesperadamente de líquidos. Por isso, não podemos esperar pela sede para beber água. Temos de criar o hábito. Uma dica simples é ter sempre uma garrafa de água ou um jarro à vista, na sala ou na cozinha. Cada vez que olhar para ele, beba um gole. Outra forma é comer a sua água. Alimentos como melancia, pepino, laranja e sopas são excelentes fontes de hidratação. Se acha a água sem graça, experimente aromatizá-la com uma rodela de limão, umas folhas de hortelã ou um pau de canela. O importante é manter um fluxo constante de hidratação ao longo do dia. E depois, temos o sono. O sono não é um período de inatividade. É durante o sono profundo que o nosso corpo realiza as suas tarefas de reparação mais importantes. É quando a hormona do crescimento é libertada em maiores quantidades, um componente vital para a reparação e construção de tecido muscular. Se passar os dias a comer bem e a fazer os seus exercícios, mas depois dormir apenas 4 ou 5 horas de sono de má qualidade, está a sabotar todo o seu esforço. É como se o pedreiro trabalhasse o dia todo a assentar tijolos e à noite viesse alguém e os derrubasse. Sei que dormir bem pode ser um desafio à medida que envelhecemos. As preocupações, as idas à casa de banho, as dores e os desconfortos podem interromper o nosso descanso. No entanto, podemos criar um ambiente propício ao sono. Tente estabelecer uma rotina relaxante antes de se deitar. Desligue a televisão e o telemóvel pelo menos 1 hora antes de ir para a cama. A luz azul destes ecrãs interfere com a produção de melatonina, a hormona do sono. Em vez disso,
Leia um livro, ouça música calma ou um podcast relaxante. Tome um chá de camomila ou de cidreira. Certifique-se de que o seu quarto está escuro, silencioso e a uma temperatura agradável. Pequenos ajustes podem ter um impacto enorme na qualidade do seu sono e, consequentemente, na sua capacidade de construir e manter a força muscular. Portanto, como pode ver, não se trata de encontrar uma única poção mágica. É sobre criar uma sinfonia de hábitos que trabalham em conjunto. Começa com a escolha inteligente de proteínas de alta qualidade, como o iogurte grego ou o queijo fresco, em vez de confiar apenas na moda do caldo de ossos. Depois, é dar a esses tijolos um propósito com um pouco de movimento, mesmo que seja apenas levantar-se e sentar-se da sua cadeira algumas vezes por dia. É enriquecer as suas refeições com alimentos que dão o sinal de partida, como um ovo ou um punhado de tremoços, e não esquecer o poder do sol e dos peixes gordos para a sua vitamina D. E, finalmente, é dar ao seu corpo o ambiente ideal para a reconstrução, com água suficiente e um sono reparador. Cada um destes hábitos, por si só, é um passo na direção certa. Mas quando os combina, o efeito não é apenas somado, é multiplicado. Está a criar um corpo que não só resiste ao passar do tempo, mas que se torna mais forte, mais resiliente e mais vibrante a cada dia. Lembre-se, não se trata de perfeição, trata-se de progresso. Comece com uma mudança. Talvez esta semana o seu objetivo seja apenas adicionar iogurte grego ao seu pequeno almoço. Na próxima, pode adicionar o exercício da cadeira. Pequenos passos consistentes constroem uma base sólida para uma vida longa e cheia de vitalidade. Agora, adoraria saber a sua opinião. Qual destes hábitos lhe pareceu mais interessante ou mais fácil de começar a aplicar? Já utiliza o queijo quark ou o iogurte grego na sua alimentação para aumentar a proteína? Partilhe as suas experiências e as suas dúvidas nos comentários abaixo. A sua história pode ser a inspiração de que outra pessoa precisa para começar a sua própria jornada. Se achou este vídeo útil e informativo, por favor, mostre o seu apoio deixando um gosto. Esse simples clique ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal e a ativar o sininho das notificações. Desta forma, não perderá os nossos próximos vídeos repletos de dicas práticas para viver uma vida mais forte, mais saudável e mais feliz, independentemente da idade que tem no seu bilhete de identidade. Lembre-se sempre disto. A idade é um facto da vida, mas a forma como envelhecemos é, em grande parte, uma escolha. Uma escolha que fazemos a cada refeição, a cada movimento, a cada noite de descanso. Cuide bem de si. Até a próxima.